Olá pessoal, eu sou Dário Kamal, assista o canal XM aqui. Roubos e mau cheiro levantam preocupações no cemitério de São Francisco, na Runil. Analistas dizem que recolha de assinaturas dos desmobilizados mostra necessidade de reforma na RENAM. Cheias agravam-se e autoridades alertam que pior ainda está por vir na França. Ora viva, seja bem-vindo ao Jornal da Noite da Extra Mind TV, hoje dia 22 de fevereiro de 2026. É momento de verificarmos as notas que marcam a atualidade nacional. E começamos com a notícia que dá conta que munícipes na capital do país queixam-se de roubos frequentes e de mau cheiro no cemitério de São Francisco Xavier, na zona da Runil. Enquanto não chega a requalificação do cemitério de São Francisco Xavier, na zona da Runil, os gritos de socorro não se calam. Munícipes queixam-se de roubos frequentes, sobretudo na calada da noite. Em meio a este cenário, Carlos Gemus afirma que, apesar da presença da polícia no local, os roubos continuam a ser recorrentes, defendendo que as autoridades devem intensificar a fiscalização de modo a reduzir o índice de assaltos. Bom, digamos que em termos de segurança não temos nada, apesar de termos alguns polícias aí às vezes, mas há muito roubo e as pessoas quando roubam a tendência é de saltar pelo muro do cemitério e acho que vão sair do outro lado. Provavelmente poucas vezes as pessoas são encontradas quando roubam. Para não querer falar mal da polícia, mas a polícia, eles ficam mais para o outro lado, enquanto as pessoas são roubadas do outro lado da paragem ou sendo daqui. E poucas vezes a polícia interpela essas pessoas. Eu gostaria que a polícia fosse um pouco mais atenta, né? Porque os utentes passam mal muitas das vezes. Há muito roubo aqui na Runil. Ainda na sua intervenção, Gemus se refere que, para além dos assaltos, há cidadãos que utilizam o cemitério para satisfazer as suas necessidades biológicas, provocando um cheiro nauseabundo. Pois é, e uma das partes onde fazem essas necessidades biológicas é atrás desta paragem. Já o Faz Tudo refuta, afirmando que a situação é insuportável, pois assistem constantemente a cenários de assaltos, o que causa constrangimentos a quem ali se desloca. Eu só gostaria que a polícia faça o seu trabalho, reforçar mais a segurança, principalmente na calada da noite, aquela hora das 19h20. Quando passa aqui, enquanto está sozinho, principalmente as meninas, fica um pouco difícil. Perante este cenário, os munícipes apelam à intervenção urgente das autoridades municipais e policiais, defendendo que a requalificação do espaço e o reforço da segurança são medidas indispensáveis para devolver a dignidade, a tranquilidade e o respeito ao local. Ainda na capital do país, munícipes estão preocupados com o aumento de casos de corrupção e exigem a responsabilização dos infratores. Enquanto não são implementadas medidas eficazes para travar a onda de assaltos e mortes, os agentes de moeda eletrônica na capital do país continuam a trabalhar em meio a um forte clima de medo e insegurança. A classe denuncia a ocorrência de assaltos frequentes, muitos dos quais registrados no período da tarde e início da noite. Segundo os profissionais, a situação tem vindo a agravar-se, colocando em risco não só os agentes, mas também os clientes que recorrem diariamente a estes serviços. Em entrevista na nossa equipe de reportagem, alguns agentes afirmam que têm adotado medidas de prevenção para reduzir o risco de roubos e assaltos. Acho que a polícia vai ter que nos ajudar um pouco, mas se eu não sei, mas o Estado vai ter que resolver. Como assim? Nós mesmos, só o cidadão, não estamos seguros, assim como nós agentes, empresa, mola, né? Mas quanto a isso de assalto, não assalto,
porque ladrão não tem cara, não é? Então não sabemos quem é boa pessoa, mas estamos aqui no país. O Estado sabe que isso acontece, sempre sofre, agentes em pés e mola, sofre muito. Então essa parte não é só de hoje, isso vem desde há muito tempo, não é? E acontece de verdade. Então essa parte o Estado só tem que dar uma olhada. Os cuidados que eu tenho tomado durante essa época, né, é de fazer o máximo para sair cedo, para ganhar o tempo, porque quanto mais o tempo passa, durante a noite é esse momento em que os assaltantes, os bandidos se preparam para nos roubar. Esperamos que as autoridades tomem as precauções necessárias, né? Que eles façam mais patrulhas, estejam em locais em que tenha havido mais assaltos, né? Estejam a patrulhar nesses locais para que possam prevenir, para que não possa acontecer esse tipo de coisa. Por sua vez, Carlos Gulel apela à intervenção urgente da polícia, defendendo que apenas com reforço da segurança será possível devolver a tranquilidade aos trabalhadores e aos clientes. Chegar aqui na Guerra Popular, daí 17h30 até 18h30, todos os agentes, querendo ou não, têm que ir para cá de medo, né? Porque sofremos muito dessas preguições, principalmente no período noturno. Do intervalo de 19 para lá, ninguém pode ficar aqui, porque é a hora que, na verdade, a qualquer momento temos essas visitas inesperadas. Então, essa é uma das medidas que nós temos tomado, né, para nos precaver dessas ações. Que eles fizessem alguma coisa, algo mais melhor, né, que aumentasse um pouco mais a segurança. É verdade que somos muito, eu não diria que estarem em todo canto onde estão os agentes, né? Mas se eles pudessem também pensar, desenhar uma outra forma de nos proteger, né? Seria muito melhor, bom para nós, né? Ainda na atualidade nacional, vamos à notícia que dá conta que analistas dizem que a recolha de assinaturas dos desmobilizados da Renamo mostra a necessidade de uma reforma no partido. Analistas como Samamadin Rulli e Denis Foquiço afirmam que a mobilização interna reflete tensões crescentes e a insatisfação de membros desmobilizados com a atual liderança da Renamo. Realmente que essa forma de dizer e desdizer claramente já é um modus operandi. Por outra, qualquer estudo que nós vamos fazer, primeiro nós vamos testar a terra onde nós precisamos de fazer o teste. Então, se tiver bons resultados, se isto aqui for aceito de ânimo leve, nós avançamos. Mas se não for ânimo leve, não, vamos dizer que não. Isto não é bem assim. Se isso efetivamente amadurece ou contribui positivamente para a nossa democracia ou não. Este é outro ângulo de debate. E ainda bem que é simplesmente uma proposta numa altura que o país está a discutir reformas fundamentais dentro do nosso espaço político. A iniciativa de recolha de assinaturas surge como um sinal de alerta sobre a urgência de mudanças estruturais e políticas dentro da organização. Volta derrota, ou melhor, entrega do poder. Então, esta é uma forma que eles vão tentar ensaiar. Mas nós encontrarmos isto, o povo moçambicano não vai deixar barato. Este é um caso que nós estamos, o povo moçambicano está de olhos ávidos, pronto a se preparar para 2028 e para 2029 tirar, afastar, ou melhor, jogar para o lixo completamente a Frelimo do poder e colocar a quem tem boas pretensões para este povo. De natureza econômica, no sentido de reduzir os custos daquilo que são os nossos processos. Sabemos que nós em Moçambique somos um dos países do mundo que temos um orçamento pesado na realização das eleições. E provavelmente essa racionalidade pode ser
fundamentada exatamente. A realização do Congresso Extraordinário poderá marcar um ponto de viragem para Renamo, definindo novos rumos para o partido e suas estratégias políticas no país. Agora sim, recuperamos a notícia que dá conta que munícipes na capital do país estão preocupados com o aumento de casos de corrupção e exigem a responsabilização dos infratores. As pessoas da minha geração sabem bem, porque eu sou da era do Machete. Na era do Machete não havia corrupção. Então, no tempo do Machete, o corrupto, quando é apanhado, era punido severamente. Então, por que em Moçambique não se introduz a pena capital? Eu acredito que pode morrer, se calhar, pessoas inocentes, mas será a minoria. Vou voltar um pouco para a década de 90, que havia gatunos que eram chamados ninjas na altura. O que resolveu isso é pneu. O pneu resolveu isso. Foram queimados pessoas inocentes, mas foram poucos. A situação voltou à normalidade. Então, se introduzissem a pena capital, eu acredito que em menos de um ano, podia acabar isso tudo. Como moçambicanos, né, nós temos que nos desfazer da corrupção, sim, porque é um fato real. E como sociedade, nós não podemos permitir que os nossos dirigentes sejam corruptos. Nós não podemos aceitar pagar para qualquer coisa, tanto no hospital, assim como na esquadra. É pobre, mas se nós não fôssemos corruptos, acredito que não teríamos essa pobreza, esse declínio econômico. Sim, e como sociedade nós não podemos aceitar a corrupção, nós devemos negar a corrupção e fazer aquilo que é o certo. Após acompanharmos estas notas de reportagem, é momento de verificarmos a previsão do estado de tempo para amanhã e logo a seguir uma curtíssima pausa. Voltamos já com outras notas. Impactos Serviço Celular. Conheça o Impactos website que te permite fazer a compra de recargas de crédito, internet online sem se deslocar a preços promocionais. Primeiro, para aceder ao site, baixe o aplicativo de Impactos Serviço Celular na Play Store. Segundo, clique na opção Recargas de crédito. Insira o número de celular associado à conta M-Pesa. Selecione a operadora de telefonia móvel, no caso, a Movitel. Selecione a recarga de crédito, no caso 50, cujo preço é de 49 meticais. Selecione na opção Pagamento e clique em M-Pesa para efetuar o pagamento. Por fim, clique em Comprar para pagar a recarga e já está. A seguir, receberá o código da recarga. Comprar recargas, crédito e de internet com Impactos é maninga nice.
Pretende qualificar-se para o mercado de trabalho com qualidade? O IPET, Instituto Politécnico de Tecnologia e Empreendedorismo, é a escolha certa. Há 17 anos formando técnicos qualificados e reconhecidos no mercado de trabalho. Para 2026, temos para si as seguintes qualificações: Medicina Geral, Enfermagem Geral, Contabilidade, Gestão de Recursos Humanos, Eletricidade Industrial e Suporte Informático. Estágio e práticas laboratoriais garantidas. Garanta o seu futuro com o IPET. Estamos em Maputo, Tete, Quelimane e Nampula. IPET, 17 anos moldando histórias. Água é vida. Água é saúde. Escolha a melhor água para si e sua família. Leve, pura e revigorante. Ajude o seu corpo a eliminar o que não precisa com a água Pristine. Disponível em 20 litros para si e sua família. Pristine, água fresca e pura. Seja bem-vindo à segunda parte do Jornal da Noite da Extra Mind TV. Moçambique enfrenta crise de direitos humanos entre terrorismo, mudanças climáticas e violência estrutural. O ministro da Justiça e Assuntos Constitucionais e Religiosos, Mateus Saizi, destacou durante a cerimônia que a situação em Cabo Delgado continua crítica, com comunidades inteiras sofrendo violações sistemáticas de direitos, deslocamentos forçados e ameaças constantes à sua segurança. Além disso, Moçambique sofre com os efeitos das mudanças climáticas que intensificam a insegurança alimentar, a pobreza e a vulnerabilidade das populações, contribuindo para violações indiretas de direitos humanos. O relatório também aponta lacunas no sistema penitenciário, onde detenções prematuras e condições inadequadas aumentam o risco de abuso, assim como a persistência da violência do gênero, que continua a afetar sobretudo mulheres e crianças. Foi marcado por episódios de violência, o que reforça a importância do diálogo nacional inclusivo como plataforma essencial para a reconciliação, a estabilidade e aprofundamento da democracia no nosso país. Minhas senhoras e meus senhores, caros presentes, o relatório que hoje apresentamos evidencia igualmente que o país enfrenta desafios estruturais que condicionam a plena realização dos direitos humanos. Desde logo, a situação de segurança na província de Cabo Delgado continua a afetar gravemente as populações locais, provocando deslocações internas em larga escala, perda de vidas humanas e destruição de infraestruturas, o que dificulta o acesso a serviços básicos essenciais como a saúde, a educação e a proteção social. O governo da República de Moçambique tem respondido através de reforço das medidas de segurança, assistência humanitária e promoção de soluções duradouras para as comunidades afetadas. Por outro lado, Moçambique é recorrentemente afetado por desastres naturais agravados pelas alterações climáticas, incluindo ciclones, inundações e secas, que impactam negativamente a segurança alimentar, a habitação e os meios de subsistência das populações mais vulneráveis. Por sua vez, o presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, Al-Bashir Makassar, disse que Moçambique recupera-se de recentes manifestações, enfrentando desafios como violência doméstica e terrorismo em Cabo Delgado. A educação e a segurança alimentar de milhares de cidadãos.
Importa igualmente reconhecer que o país se encontra num processo de recuperação da crise pós-eleitoral, o que exige o reforço da confiança nas instituições democráticas, a promoção do diálogo político, já agora este diálogo nacional e inclusivo, que esperemos que traga realmente os resultados que todos os moçambicanos esperam, e a consolidação do Estado do Direito. Persistem ainda desafios estruturais relevantes, como a violência doméstica e a violência baseada no género, que continuam a exigir... Estiveram presentes na divulgação deste instrumento representantes da sociedade civil que reforçam a urgência de monitorização contínua e de maior participação comunitária na defesa dos direitos fundamentais. A psicóloga Eugênia Pereira chama atenção para a exaustão silenciosa vivida por cuidadores de crianças com necessidades especiais. Cuidar de crianças com necessidades especiais pode ser uma experiência profundamente gratificante, mas também marcada por grandes desafios. A psicóloga Eugênia Pereira alerta que o acompanhamento contínuo, aliado às exigências do dia a dia, pode provocar elevados níveis de desgaste emocional e físico nos cuidadores, sobretudo quando estes assumem responsabilidades intensas e prolongadas. É muito comum, existem pesquisas mesmo que relatam esta questão de pais que acabam tirando a sua própria vida nesta jornada. Uma das causas que está mais ligadas a isso é a sobrecarga deste cuidado. A saúde mental destes cuidadores acaba ficando fragilizada porque são pessoas que, por exemplo, uma mãe e um pai que tiveram uma gestação e depois tiveram um filho e aquele filho nasce com alguma condição específica, por exemplo, está completamente dependente. Normalmente são as mães que deixam de trabalhar, que têm que mudar a sua rotina para ser a cuidadora principal deste filho. A especialista explica que a frustração surge muitas vezes quando os resultados esperados das terapias não se concretizam no tempo desejado, gerando sentimentos de impotência, cansaço e desmotivação. Normalmente em terapia, uma das coisas que eu faço, olha, chegou uma criança, que objetivo é desenvolver a comunicação. Nós vamos trabalhando com atividades que vão desenvolver a comunicação, mas precisamos olhar para outras áreas e não olhar só para as outras áreas, mas valorizar outras coisas que estão a ser desenvolvidas, mas que não seja o nosso objetivo principal. Porque além da fala, da comunicação, existe a autonomia da criança, existe a questão da motricidade da criança, existe a questão da cognição da criança. Então, às vezes eu quero que a criança verbalize, mas, por exemplo, ela aprendeu a fazer o xixi na pia. E nós, como só estamos focados na questão da fala, podemos não valorizar este ganho. Então, os nossos sucessos vão ser redefinidos como profissionais, como pais. Olha, nós estamos a trabalhar, nós estamos a estimular a isso. Isso também é importante que estes pais e profissionais, principalmente os pais, tenham acompanhamento de um profissional da área de saúde mental para ajudar a eles a compreender como é que funciona o neurodesenvolvimento. Eugênia Pereira acrescenta que essas sensações são comuns e não representam sinal de fraqueza, mas sim um alerta de que o cuidador precisa de apoio emocional e psicológico. A psicóloga defende ainda a importância de uma abordagem multissetorial envolvendo família, profissionais de saúde e instituições como forma de garantir o bem-estar de quem cuida e de quem é cuidado. Alguns munícipes e líderes religiosos defendem o ajuste dos horários e funcionamento das igrejas e o reforço da fiscalização municipal. A crescente proliferação de igrejas em zonas residenciais tem vindo a intensificar o debate público em torno da poluição sonora, sobretudo devido a constantes queixas de moradores que se dizem afetados pelo volume elevado dos aparelhos sonoros durante os cultos e vigílias.
A situação levanta questionamentos sobre os limites entre a liberdade religiosa e o direito ao descanso, bem como sobre o papel regulador das instituições competentes. Diante deste cenário, o catequista Elder Kumbane defende que, para travar a expansão desordenada de igrejas e os impactos negativos associados ao ruído, é imprescindível que o Ministério dos Assuntos Constitucionais e Religiosos proceda ao reajuste dos horários de funcionamento das mesmas. Na sua perspectiva, a definição clara de limites pode contribuir significativamente para reduzir os conflitos nas comunidades. Antes de autorizar o licenciamento dessas igrejas, fazer um trabalho de fiscalização, ver antes o local onde irá se instalar a igreja e ver se há condições, né, para que a igreja esteja ali instalada. Então, uma das formas também de evitar. Kumbane acrescenta que o ato de louvor não deve ser confundido com a produção excessiva de barulho, sublinhando que as igrejas devem ter consciência de que não podem perturbar a tranquilidade alheia. Pode-se evitar esse tipo de poluição sonora, né? Ajustando, neste caso, o volume, né? Do aparelho que estiverem a usar, porque louvar não é necessariamente fazer barulho até chegar ao ponto de incomodar o outro. Pode-se dar o fato de nas proximidades existir falecimentos, pessoas que estejam doentes, que precisam de uma certa forma de uma paz, né, no silêncio, mas acabam não tendo essa paz por conta da igreja que está lá ao lado e acabam criando situação meio desejada. Francisco Tunzini. Obrigado. Por sua vez, Emanuel considera que a crescente proliferação de igrejas está relacionado com a forma como muitas passaram a atuar nos últimos tempos, defendendo que o Conselho Municipal deve reforçar as ações de fiscalização com vista a garantir o sossego público. De igreja não tem nada, são empresas. E outra coisa, estava a falar acerca da poluição sonora, esse trabalho do Conselho Municipal. Se eles começarem a atuar, vai acabar isso. Perante este cenário, os intervenientes defendem a necessidade de um equilíbrio entre a prática religiosa e o respeito pelo bem-estar coletivo. Continuamos a trazer as notas que marcam a atualidade nacional. O governo moçambicano solicita apoio dos Estados Unidos da América para a formação e humanização das penitenciárias do país. De acordo com Mateus Sais, o pedido de apoio aos Estados Unidos enquadra-se na estratégia do Executivo de reforçar a capacitação técnica dos profissionais do setor da justiça e melhorar as condições de reclusão nos estabelecimentos penitenciários. Neste âmbito, já em funcionamento um centro vocacionado para a formação especializada que deverá contribuir para elevar os padrões de gestão penitenciária e assegurar melhores práticas no tratamento dos detidos. Segundo o governante às pulseiras eletrônicas, Mateus Sais explicou que o Tribunal Supremo e a Procuradoria-Geral da República estão a ultimar um instrumento legal que permitirá clarificar os procedimentos e garantir a aplicação eficaz deste mecanismo de controlo. As pulseiras eletrônicas são apontadas como uma medida alternativa à prisão preventiva, permitindo que determinados arguidos aguardem o desenrolar do processo em liberdade condicionada sob vigilância eletrônica. Sim, nós, sobre as pulseiras eletrônicas, nós pedimos aos Estados Unidos na linha de apoio, formação e também na humanização das nossas penitenciárias. E as pulseiras eletrônicas fazem parte desse pacote todo, né? E nós, como lançamos no ano passado, já temos o centro a funcionar. O governante reconheceu que têm existido desafios técnicos e jurídicos na implementação do sistema, mas assegurou que, com a inclusão do documento em preparação, será possível ultrapassar os constrangimentos e tornar o uso das pulseiras eletrônicas mais célere e transparente. Estávamos a finalizar alguns pormenores de regulamento
para permitir que o CERNAP, na aplicação dessas medidas, possa guiar-se pelos princípios de objetividade e certeza. Então, o Tribunal Supremo, a Procuradoria-Geral da República e o Ministério da Justiça, estamos a finalizar esse documento para que comecemos a trabalhar sem problemas com as pulseiras eletrônicas. Mas queremos garantir que, entre esta e a próxima semana, já teremos alguns a circular com as pulseiras eletrônicas. Com estas iniciativas, o Executivo pretende não apenas reduzir a sobrelotação nas cadeias, mas também modernizar o sistema de justiça, tornando-o mais eficiente, humano e alinhado com as boas práticas internacionais. E é com esta notícia que vamos acompanhar o câmbio do dia de hoje e logo a seguir uma curtíssima pausa. Voltamos dentro de instantes com as notícias que marcam a atualidade internacional. De segunda a sexta-feira, das 9 às 10 horas e 30 minutos, o programa Qualidade de Vida aborda vários temas relacionados com a sua saúde física e mental. Vários especialistas juntam-se a nós para uma conversa construtiva. Para além de temas de saúde, trazemos culinária, exercícios físicos e dicas para o seu dia a dia. Fique conosco e juntos moldamos a sociedade. Pretende qualificar-se para o mercado de trabalho com qualidade? O IPET, Instituto Politécnico de Tecnologia e Empreendedorismo, é a escolha certa. Há 17 anos formando técnicos qualificados e reconhecidos no mercado de trabalho. Para 2026, temos para si as seguintes qualificações: Medicina Geral, Enfermagem Geral, Contabilidade, Gestão de Recursos Humanos, Eletricidade Industrial e Suporte Informático. Estágio e práticas laboratoriais garantidas. Garanta o seu futuro com o IPET. Estamos em Maputo, Tete, Quelimane e Nampula. IPET, 17 anos moldando histórias. Água é vida. Água é saúde. Escolha a melhor água para si e sua família. Leve, pura e revigorante. Ajude o seu corpo a eliminar o que não precisa com a água Pristine. Disponível em 20 litros para si e sua família. Pristine, água fresca e pura. Impactos Serviço Celular. Conheça o Impactos, o website que te permite fazer a compra de recargas de crédito, internet online sem se deslocar a preços promocionais. Primeiro, para aceder ao site, baixe o aplicativo de Impactos Serviço Celular na Play Store. Segundo,
clique na opção Recargas de crédito. Insira o número de celular associado à conta M-Pesa. Selecione a operadora de telefonia móvel, no caso, a Movitel. Selecione a recarga de crédito, no caso 50, cujo preço é de 49 meticais. Selecione na opção Pagamento e clique em M-Pesa para efetuar o pagamento. Por fim, clique em Comprar para pagar a recarga e já está. A seguir, receberá o código da recarga. Comprar recargas, crédito e de internet com impactos é maninga nice. Seja bem-vindo à terceira e última parte do Jornal da Extramind TV. E agora sim vamos para as notas que marcam a atualidade internacional. Ataques dos Estados Unidos da América a embarcações suspeitas de tráfico fazem 11 mortos. As Forças Armadas dos Estados Unidos da América atacaram mais 3 embarcações suspeitas de tráfico de droga, provocando 11 mortos nas Caraíbas e no Pacífico. Segundo o Pentágono, a operação faz parte da campanha da administração de Donald Trump contra os chamados narcoterroristas. No entanto, a legalidade e a eficácia dos ataques têm sido fortemente contestadas por críticos e especialistas em direito internacional. Cheias agravam-se na França e autoridades alertam que o pior ainda está por vir. A França enfrenta cheias severas com 12 províncias em alerta laranja. O nível do rio Garonne continua a subir, forçando a retirada de milhares de pessoas, sobretudo no sudoeste do país. As autoridades alertam que o pior ainda está por vir, especialmente também no rio Loire, apelando à população para evitar deslocações desnecessárias. As forças ucranianas intensificaram a contraofensiva militar e conseguiram reconquistar várias povoações. A Ucrânia intensificou a sua contraofensiva militar, reconquistando várias províncias no sudoeste e leste do país, nomeadamente na região de Zaporizhia. Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, os avanços foram facilitados pelo bloqueio do uso de Starlink pelas forças russas, enfraquecendo a coordenação militar de Moscou. A Alemanha debate a possibilidade de fixar a idade da reforma aos 70 anos de idade. Na Alemanha, a Comissão das Pensões discute elevar a idade da reforma para 70 anos devido ao envelhecimento acelerado da população ativa. A proposta foi defendida por Jens Spahn, líder parlamentar da CDU e CSU, que considera inevitável trabalhar mais tempo para garantir a sustentabilidade do sistema de pensões. E é com esta notícia que colocamos um ponto final a esta presente edição do Jornal da Noite da Extramind TV, com promessas que a voltar amanhã quando forem 19 horas em todo o território nacional. Assistimado internauta, fique com a nossa restante programação. Até logo.